Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre fuso e cunha esférica. A primeira coisa que eu vou falar é sobre o ângulo diédrico. O que seria um ângulo diédrico? O ângulo diédrico nada mais é do que um ângulo entre dois semiplanos com mesma origem. Essa angulação nós chamamos de diedro e ângulo diedro. Então, eu tenho dois semiplanos, P1 e P2, onde eles vão ter a mesma origem e essa abertura desse ângulo vai ser alfa. Na verdade, nós temos dois ângulos diédricos, o ângulo interno, que seria alfa, e o ângulo externo, que seria 360 menos alfa. Por que 360 menos alfa? Porque é um ângulo 360 graus. Se eu fizer uma rotação completa entre esses ângulos, né, ele vai dar 360 graus. Então, eu tenho dois ângulos diédricos. O interno, que seria alfa, e o externo, 360 menos alfa. A definição de cunha esférica é que é uma região tridimensional formada por dois semicírculos e o eixo de rotação da esfera. Podemos comparar, por exemplo, com o gomo de uma laranja. Então, imagine uma laranja, tá bom? Em que ela vai ter vários gomozinhos, né? Esses gomozinhos, cada gomo desse, ele é representado por cunha esférica. E como ele representa uma parte interna desse gomo, então nós podemos dizer que ele vai ter o volume. Então, nós falamos de volume da cunha esférica, ok? A representação da fórmula da cunha esférica é πr ao cubo vezes alfa dividido por 270. Mas qual seria a demonstração para essa fórmula? Imagine a seguinte situação. Nós temos que o volume de uma esfera é representado por 4π r ao cubo sobre 3. Isso seria uma esfera completa, uma rotação de 360 graus. Mas aqui no caso, nós vamos ter um volume da cunha, em que ela vai ter uma angulação que nós não sabemos quanto é. Então, efetuando esse produto, eu teria aqui 360 vezes o volume da cunha vai ser igual a 4/3 de π r ao cubo vezes alfa. Então, esse 360 eu vou passar dividindo. Volume da cunha, 4π r ao cubo vezes alfa, dividido por 360 vezes 3. Bom, eu posso simplificar por 4, tanto 360 como 4. Então, eu vou ter aqui um volume da cunha como sendo π r ao cubo vezes alfa, dividido por 90 vezes 3. Esse produto dá justamente 270. Então, daí, nós vemos a fórmula que representa o volume da cunha esférica, ok? Vou resolver essa questão que trata de volume da cunha. Então, vejam só. Determine o volume de uma cunha esférica fabricada a partir de uma esfera de 6 metros de diâmetro e um ângulo diedro de 36 graus representado abaixo. Então, aí está uma esfera com um ângulo diédrico, ó, esse ângulo aqui, tá bom? É de 36 graus. E que o diâmetro dela é de 6 metros. No caso, o raio vai ser representado por 3 metros. E o ângulo, 36 graus. Então, para calcular o volume da cunha, eu vou utilizar justamente a fórmula que a gente viu anteriormente. Então, o volume da cunha vai ser dado por π, r, que é 3 ao cubo, vezes alfa, que é 36, tudo isso dividido por 270. Então, nós vamos ter o volume da cunha igual a π vezes 27, 3 ao cubo, vezes 36, dividido por 270. Então, vejam só, eu posso simplificar dividindo por 27, tanto o numerador como o denominador. Então, o volume da cunha seria π vezes 36 dividido por 10, ou seja, 3,6 π metros cúbicos. Resposta, letra C, ok? Agora, eu vou falar
do fuso esférico. O que seria o fuso esférico? O fuso esférico seria justamente a superfície dessa cunha esférica. Então, a cunha esférica seria uma parte interna, o gomo da laranja, se vocês forem imaginar o gomo da laranja, e o fuso esférico seria justamente a casca equivalente àquele espaço do gominho. Então, a representação de um fuso esférico, nós vamos ter sempre a área dele, que vai ser dada pela seguinte fórmula: π vezes r ao quadrado vezes alfa dividido por 9. Essa seria a representação do ângulo diédrico desse fuso, ok? Como nós chegamos nessa área, né? Como nós obtemos essa fórmula? Pelo mesmo procedimento que nós fizemos o volume. Por exemplo, a área de uma esfera é representada por 4πr ao quadrado. Isso é para um ângulo de 360 graus. A área do fuso, que eu vou chamar de AF, ela vai estar para um ângulo que eu não sei qual é a medida. Efetuando o produto do meio pelos extremos, então, nós vamos ter que a área do fuso vezes 360 vai ser igual a 4πr ao quadrado vezes alfa. Então, a área do fuso vai ser 4πr ao quadrado vezes alfa, tudo isso dividido por 360. Simplificando essa fração dividindo por 4, nós vamos ter que a área do fuso vai ser πr ao quadrado alfa dividido por 90. Pronto. Então, essa é a área do fuso de uma esfera. Agora, eu vou resolver essa questão. Ela diz o seguinte: um observador colocado no centro de uma esfera de raio 5, então, nós temos o raio dessa esfera igual a 5, vê um arco AB sob um ângulo de 72 graus, como mostra a figura. Isso significa que a área do fuso esférico determinado por alfa é. Então, nós vamos determinar a área desse fuso. Quem não lembra, a fórmula que representa a área do fuso é πr ao quadrado alfa sobre 90. Então, a área desse fuso vai ser π 5 ao quadrado vezes alfa, que é 72, tudo isso dividido por 90, ok? Então, a área vai ser 25π vezes 72, tudo isso dividido por 90. 25 vezes 72, isso dá 1.800π, que dividido por 90, nos resta 20π metros quadrados. Resposta, letra A.